Nós vamos falar nessa noite sobre o Messias. O tema das minhas mensagens a partir deste domingo será Jesus de Nazaré, o Messias. Nós vamos mostrar para os irmãos que Jesus de Nazaré, ele é o Messias profetizado e prometido nas Escrituras. Nós começaremos utilizando como base o texto que nós lemos na introdução e também Lucas, capítulo 24, do versículo 25 ao versículo 27. Lucas, capítulo 24, do versículo 25 ao versículo 27. Você, como cristão, precisa saber sobre o conceito messiânico, para que você possa dar razão da sua fé. Então, essa série de estudos sobre a revelação messiânica no Antigo e no Novo Testamento é para que você possa conhecer a importância do Messias na Escritura Sagrada e também para que você possa dar razão da sua fé e entender a economia de Deus. Olha o que diz o versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que disse os profetas. Porventura não convinha que o Cristo, ou seja, o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Pode tomar assento. O outro texto que nós lemos na introdução foi Atos 3,18, onde Pedro, em seu sermão no dia de Pentecostes, disse: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo, ou seja, o Messias, havia de padecer. O Messias, em hebraico, o Meshiach, significa o consagrado e refere-se à vinda de um ser humano, descendente do rei Davi, que iria reconstruir a nação de Israel, restaurar o reino de Davi e, através do seu reino, trazer paz para o mundo. Esse é o significado do Messias. Porque o povo judeu, na sua maioria, não recebeu Jesus de Nazaré como o Messias. O povo judeu esperava, por séculos, o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia. Mas, infelizmente, o povo judeu, na sua maioria, não entendia o significado espiritual da profecia. Em primeiro lugar, o Messias não era somente humano. O Messias era também o Filho de Deus. E por causa da declaração de Jesus que ele era o Filho de Deus, ele foi rejeitado. Segundo, a libertação promovida pelo Messias não era a libertação do jugo romano, não era a libertação de escravidão humana, mas a libertação promovida pelo Messias é a libertação do pecado e a libertação do domínio de Satanás. O seu reino de paz e prosperidade não era deste mundo. O seu reino de paz e prosperidade é um símbolo do reino dos céus.
Tanto que o Senhor Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Em terceiro lugar, eles rejeitaram o Messias porque o Messias não é somente o rei dos judeus. O Messias, ele é um rei de toda a tribo. Ele é um rei de um povo de toda a tribo, língua e nação. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei do universo, o rei do mundo. E os judeus pensavam que Jesus, ou seja, o Messias, deveria ser propriedade exclusiva da nação de Israel. Quarto ponto: o Messias, antes de estabelecer o seu reino eterno de paz e prosperidade, ele deveria morrer. Ele deveria sofrer pelos pecados dos eleitos. E ele também não foi entendido desta forma. O povo judeu na época não entendia o Messias sofredor. Eles só entendiam as profecias do Messias vitorioso, do Messias governador, mas não do Messias sofredor. Esses são 4 motivos dos muitos motivos pelos quais os judeus não reconheceram Jesus de Nazaré como o Messias prometido pelos profetas. Por isso que em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, se você puder abrir comigo, por gentileza, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Hoje nós estudaremos apenas três das muitas profecias no Antigo Testamento sobre o Messias. Nossa série de estudos que eu quero fazer com os irmãos, ela tem a intenção de mostrar a importância do Messias para o povo judeu e o significado do conceito messiânico para a igreja, a importância do entendimento da revelação messiânica também para a igreja. Então abra comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 14. A primeira profecia que eu quero estudar com os irmãos é a profecia que está em Gênesis capítulo 3, escrita há 1400 anos antes de Cristo. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quem é a semente da mulher? Ou seja, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que no contexto nós entendemos que é Satanás. O contexto dessa passagem, os irmãos conhecem, é a tentação de Adão e Eva pela serpente. Quem é a serpente? Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nos diz que: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, identificamos a serpente através do contexto do livro do Apocalipse como a pessoa de Satanás. O Apocalipse 20, versículo 2 diz: e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. Então a serpente de Gênesis 3 é na verdade um símbolo de Satanás. Então nós temos aqui alguns personagens, pelo menos 5. Primeiro, olha aí Gênesis 3, Satanás. Segundo, a mulher.
Terceiro, a semente, ou seja, a descendência de Satanás. Quarto, a semente da mulher. Quinto, da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E nós entendemos que esta promessa deste que esmagaria a cabeça da serpente, é uma revelação, uma profecia, uma promessa acerca do Messias. E o Messias, então, é Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele disse, quem fez na história esta declaração? Eu vim para desfazer, eu vim para destruir as obras do diabo. E nós entendemos que na cruz, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e Jesus venceu o diabo. A morte e a ressurreição de Jesus na cruz foi Cristo esmagando, pisando sobre a cabeça da serpente. A descendência da serpente são os irregenerados. A descendência da serpente, a semente da serpente, são os demônios e os irregenerados. A descendência da mulher e a descendência deste que esmagaria a cabeça da serpente são os eleitos, são os regenerados. E Deus nos disse que colocaria inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes do descendente da mulher. Então haveria uma inimizade entre o povo de Deus e o povo que hoje está em trevas porque não recebeu o Messias. Escrevendo aos Colossenses, Paulo usa a linguagem militar e ele fala o seguinte: tendo sido sepultados com ele pelo batismo, no qual fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A vós, quando estavas mortos em vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando os vossos pecados, riscando a cédula, o escrito de dívida que havia contra vós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu de nós, cravando na cruz. Aí Paulo diz, tendo despojado os principados, as potestades, os exibiu publicamente deles, triunfando na cruz. Ou seja, a vitória de Cristo na cruz, Paulo faz uso da linguagem militar. O exército romano, quando vencia o seu inimigo, ele despojava o seu inimigo completamente, tomava e saqueava as casas, todos os bens, depois removia a armadura do seu inimigo, deixando-o completamente nu, amarravam as suas mãos e desfilavam publicamente com os seus inimigos derrotados. E a nudez dos seus inimigos derrotados era a sua vergonha, era a sua exposição pública. Então Jesus, ele entrou na casa do valente, saqueou a casa do valente, amarrou o valente e expôs esse valente publicamente, triunfando dele na cruz. Essa é a palavra de Paulo aos Colossenses. Então Jesus é aquele que esmagou a cabeça da serpente. Ele é aquele que hoje consumou a derrota de Satanás na cruz e no dia determinado por Deus irá lançá-lo, ele e a sua descendência, finalmente para o lago de fogo. A segunda passagem é Gênesis capítulo 12. Versículo 2 e 3. Nós vamos ler também Gênesis capítulo 22, versículo 18. A revelação messiânica no Antigo Testamento é germinal e progressiva. E aos poucos nós vamos percebendo essa revelação culminando na pessoa de Cristo. Ora, o Senhor disse a Abraão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Aí ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois, no versículo 18 do capítulo 22, ele diz, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Quem é o descendente de Abraão? Quem é o descendente de Isaac e de Jacó, que irá finalmente abençoar todas as nações da terra? Deus disse a Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O autor aos Hebreus diz que Abraão saiu pela fé sem saber para onde ia, crendo na promessa, que através dele Deus faria uma grande nação. E Deus fala agora que através da sua descendência, Deus abençoaria todas as nações da terra. Olha só Gálatas 3,16. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Observe o singular. O apóstolo Paulo observa o singular. E a seu descendente. Não é a todos, mas a seu descendente. Olha só o que Paulo diz. Não diz e a seus descendentes, como te falando de muitos, mas como de um só, a teu descendente, que é o Messias, que é o Cristo. Então Paulo está dizendo que a bênção de Deus viria sobre toda a terra através do descendente de Abraão, e não de toda a sua descendência. E essa revelação é progressiva e revelada na genealogia. Primeiro, olha como é que a revelação vai crescendo. A revelação nos diz que o Messias vem de Eva, descendente da mulher. Ou seja, qualquer homem possível. Qualquer homem possível. Depois, o Messias vem da semente de Abraão. Ou seja, o Messias não pode ser agora qualquer homem do mundo, de qualquer descendente de Eva. Ele tem que ser especificamente da semente de Abraão, eliminando todos os outros povos da terra. Depois, em Isaque será cumprida a promessa, não em Ismael. Então a descendência de Abraão havia 2 filhos, mas agora a promessa está em Isaque, reduzindo metade da descendência de Abraão. Mais tarde, a promessa estava sobre Jacó e sua descendência, mas não sobre Esaú. Deus disse, amei a Jacó, rejeitei Esaú. Então agora, metade da linhagem, de Isaque é eliminada. Isaías profetiza, que o Messias agora vem da semente de Jessé. Então, dos descendentes de Jacó, das 12 tribos de Israel, o Messias tem que vir da tribo de Judá, especificamente. E mais à frente a promessa é feita a Davi. Então não é toda pessoa da tribo de Judá possivelmente que vem o Messias, mas sim da pessoa de Davi, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. E mais à frente, ou seja, já eliminou aqui 7 filhos de Jessé. Deu para entender como é que a revelação vai culminando numa pessoa? Miqueias então vem e diz que o Messias deveria nascer em Belém da Judéia, eliminando assim todas as cidades do mundo. Ou seja, o Messias tem que ser descendente de Davi, da tribo de Judá, e tem que nascer em Belém da Judéia. Então Deus está sinalizando, através de grandes promessas e sinais, quem seria o Messias prometido. Observamos pela genealogia, em Mateus eu não vou ler toda a genealogia,
que somente Jesus poderia cumprir esta profecia, literalmente, na sua pessoa. Somente. Agora, a última da terceira passagem que estudaremos, terceira e última passagem, é Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18:15. O texto fala sobre um profeta semelhante a Moisés. E o Senhor exorta: a ele ouvirás. Vamos ler o texto. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. Moisés está falando: a ele ouvirás. Então, quem é este profeta semelhante a Moisés? Deus está advertindo o povo de Israel no contexto, através de Moisés, para que o seu povo ficasse longe das práticas perversas das outras nações cananeias. O povo entrou na terra e Deus exorta o povo de Israel a ficar longe das práticas pecaminosas dos cananeus. E a sua advertência ao povo de Israel, Deus vem falando sobre a qualidade de um profeta. E ensina o povo de Israel a discernir entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. Aquele profeta ou sonhador que profetizar, mas a sua palavra não se cumprir, esse profeta não vem de mim. Mas aquele profeta que profetizar e a sua palavra se cumprir, esse profeta é do Senhor. Mas futuramente virá um profeta, semelhante a Moisés. Eu falarei através dele, e a ele vocês devem ouvir. Então essa é uma passagem, de acordo com todos os rabinos, todos os judeus, todos os teólogos, concernente ao Messias. E quando João Batista, abra aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. Quando João Batista apareceu no cenário em Israel como precursor do Messias, muitos mestres da lei, muitos escribas e fariseus começaram a perguntar se ele era o profeta. Eles não perguntaram se ele era um profeta. Tu és um profeta? Não. Você é o profeta, ou seja, você é o profeta que está descrito em Deuteronômio? Aí João Batista diz que não. Olha aí, és tu o profeta? O que foi negado por João. Mas quando o povo judeu começou a ver os milagres de Jesus, por exemplo, em João 6,14, eles começaram a dizer: este verdadeiramente é o profeta. Olha só, não é um profeta, é o profeta que haveria de vir ao mundo. Então ele começou a fazer milagres, o povo oscilante, ora cria, ora duvidava, mas em alguns momentos o povo pensava na possibilidade de Jesus de Nazaré, por causa dos grandes milagres. Quem ressuscita mortos? Não, tudo bem, aconteceu alguns milagres de ressurreição no Antigo Testamento, mas Cristo superou a todos os profetas em milagres. Lázaro estava morto há 4 dias, e só Deus dá a vida. Então será que esse é o profeta que deveria vir ao mundo? O povo começou a perguntar. Será que ele é o cumprimento da passagem de Moisés? E em João 7,40 também, então alguns dentre o povo, ouvindo as palavras de Jesus, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Olha só, não é um profeta, mas é o profeta. Então, será que esse é o profeta? Essa era a dúvida que oscilava no coração do povo. Agora, todos os judeus, até o dia de hoje, dizem que o profeta descrito por Moisés é o Messias. Se Jesus é o profeta prometido, ele deve ter um ministério semelhante ao de Moisés, segundo o texto,
e deve ter um ministério também superior ao de Moisés. Qual é a semelhança entre Jesus e Moisés? E em que o ministério de Jesus é superior ao ministério de Moisés? Em João capítulo 1, versículo 16 e 17, nos diz que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Cristo. Então foi através de Moisés que Deus deu a lei ao povo, a primeira aliança. Mas Jesus, ele é a revelação máxima de Deus. Ele não é parte, ele não é a revelação parcial de Deus. Ele é a plena e completa revelação de Deus. Ele cumpriu a lei, ele não só entregou a lei, ele não só falou a lei, mas ele cumpriu a lei e abriu as portas da graça pelo seu cumprimento da lei. Através de Cristo, Deus não é somente Deus dos judeus. Através de Moisés, Deus é Deus dos judeus. A antiga aliança era dos judeus. Através de Cristo, Deus agora tem um povo, a igreja, que é um povo de indivíduos de toda a tribo, língua e nação. E esse é o verdadeiro Israel de Deus. Então aqui está a semelhança entre Jesus e Moisés, seu ministério, e Jesus no ministério superior ao ministério de Moisés. Segundo lugar, Moisés foi um instrumento utilizado por Deus para revelar a vontade de Deus ao povo e revelar a promessa de Deus ao povo. Jesus é o conteúdo da mensagem. Ele é o profeta e a profecia. Ele é o mestre e a mensagem e o ensinamento do mestre. Ele é aquele que ensina a palavra e ele é, segundo João, a própria palavra. Ele é aquele que fez a promessa através de Moisés e ele é a promessa. Jesus é a nossa promessa. Jesus não é aquele que vai cumprir a promessa somente, ele é a promessa. Deus nos abençoou, nos dando Cristo. A bênção da igreja é o Cristo. Olha só, em João 5, 45, 46, Jesus diz: não penseis que eu vou vos acusar diante do Pai. Os fariseus começaram a discutir, ele disse: não pense que eu vou acusar vocês diante do Pai. Há um que vai acusar vocês, Moisés, a quem vocês esperam. Pois se cresce em Moisés, creriam também em mim, porque foi de mim que ele escreveu. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o profeta prometido por Moisés. Se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam também em mim. E o próprio Moisés, no tribunal de Cristo, vai acusá-los, porque ele escreveu sobre mim. Olha só que forte. Deixa eu só me organizar. Outro ponto também importante. Deixa eu só encontrar o contexto aqui, que eu deixei para falar no final. Moisés foi um grande legislador. Mas Jesus, ele não só entregou a lei, ele cumpriu a lei e interpretou a lei. Olha só. Quando Jesus acabou de proferir, eu não vou ler o texto todo, de Mateus 5, 21 a 22, Mateus 7, 28 e 29, ele se destacou dentre os fariseus, dentre os escribas, porque ele não falava como os escribas, ele falava como que tendo a autoridade. Então Moisés era um legislador, ele tinha autoridade, ele deu a lei ao povo, mas Cristo era o cumprimento da profecia, ele obedeceu à lei
e também falava com uma autoridade superior a Moisés, superior a Abraão, superior a qualquer profeta. Ele disse: ainda antes que Abraão existia, eu era. Olha só, Moisés era um grande operador de milagres, mas Jesus operou milagres maiores do que Moisés. Agora nós temos que entender qual que é a função dos milagres. Moisés fez grandes milagres, ele orou a Deus e o mar se abriu, pragas caíram, mas Moisés orou, e para a glória do nome de Jeová, para que o nome de Jeová fosse anunciado em todas as nações, aconteceram esses milagres sobre o Egito. Mas o Senhor Jesus, ele fazia os milagres, muitos milagres. O apóstolo João fala assim, que se fossem registrar todos os milagres e todas as obras de Jesus, não haveria livros no mundo para caber o que Jesus fez. Sim ou não? Não está escrito isso? E certo dia, quando desceram o paralítico do teto ao chão, ao pé de Jesus, Jesus mostrou uma autoridade muito superior à de Moisés. Perdoados estão os teus pecados. Moisés orou, ele foi um grande intercessor, não foi? Ele orou e intercedeu para que Deus perdoasse o pecado do povo. Jesus, ele mesmo, em seu próprio nome, perdoava pecados. Tanto que o povo diz: quem tem autoridade de perdoar pecados, senão Deus? Então os milagres de Jesus apontavam a sua própria autoridade e a glória do seu próprio nome, porque ele é coigual, coeterno e consubstancial a Deus. Moisés não. Moisés não promovia a sua própria glória e a glória do seu próprio nome. Moisés não curava em o seu nome. Então a autoridade de Jesus não era delegada somente, como era de Moisés. Jesus, ele tinha em essência a autoridade, porque ele era e é e há de ser sempre o Filho de Deus. E aí ele disse: o que é mais fácil dizer então? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Porque o judeu entendia que só Deus podia curar, só Deus podia fazer milagres. Então, se Jesus faz aquele milagre levantando o paralítico, então ele comprovaria através desse sinal que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Então a função do milagre de Jesus era apontar para o fato de que ele era o profeta prometido. Ele era o Messias esperado. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, levanta, toma o teu leito e anda. Então, neste sentido, ele é muito superior a Moisés. Agora, será que hoje os sinais que estão acontecendo são realmente da parte de Deus? Nós temos que nos perguntar. Porque o apóstolo Paulo, que também foi profeta, profetizou que os nossos dias seriam marcados por muitos sinais. O diabo percebeu que os sinais são meios fortíssimos para enganar o povo. Então ele vem com sinais. Ele vem imitando a obra de Deus. E o falso profeta, existem os falsos profetas. Mas o falso profeta, ele virá com muitos sinais, apontando para o anticristo, dizendo que ele é o Messias prometido. Os judeus, na sua maioria, ainda estão esperando o Messias. E quando este falso Messias aparecer no cenário, fazendo grandes sinais, o povo judeu, por certo, vai receber este homem. Muitos vão receber este homem.
e fazendo milagres em o nome de Jesus. Só que, por exemplo, hoje, através da Escritura, nós já entendemos que Jesus é o Messias, sim ou não? Nós precisamos de milagres para entendermos isso? Então, qual foi a função dos milagres entre os apóstolos? Comprovar que Jesus era o Messias, cara. Ele era o profeta prometido. Ele era o Filho de Deus. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Escrita a profecia, consumada esta obra, existe necessidade de acontecer sinais? Não. A fé não vem pelos sinais, ela vem pelo ouvir agora a palavra de Deus, que testemunha dos sinais que foram feitos. Revelações e profecias tiveram seu propósito. Havia pessoas com revelações no Novo Testamento, havia. O profeta Ágapo, né, profetizou fome sobre a terra, e havia. Mas essas profecias e essas revelações, ela tinham um propósito, que era o fechamento do cânon sagrado. Então, como o cânon ainda não estava fechado, havia uma necessidade de complemento, porque as igrejas não tinham acesso a todos os livros que compõem a Escritura Sagrada. Então, havia necessidade de profecias, havia necessidade de revelações. Fechou o cânon sagrado. O apóstolo João escreve lá no livro do Apocalipse que qualquer palavra agora que fosse acrescentado como profecia e revelação da parte de Deus, ou fosse tirada do livro, aquele que praticar isso está pecando. O problema não é você entregar uma profecia, uma revelação. O problema é você dizer: assim diz o Senhor. Se você diz assim diz o Senhor, então, na mesma hora, nós temos que abrir o cânon sagrado e nós temos que colocar o que você falou, porque você está dizendo que está falando inspirado pelo Espírito Santo. Você está dizendo que o cânon não está completo, que a revelação não está cumprida e que a Bíblia não é suficiente para guiar o seu povo. Então, o problema de não crermos hoje nesses muitos milagres é porque os milagres não podem conduzir ao engano, meu Deus. A doutrina de Cristo, verdadeira sendo pregada, você não vê muitos sinais. Aonde a verdadeira doutrina de Cristo é pregada, você não vê muitos sinais. Você não vê profecias, você não vê revelações, não vê. Mas aonde o falso evangelho é pregado, tem muitos milagres, profecias e revelações. Porque assim como a função apropriada dos milagres, dos prodígios e das maravilhas no período da formação do cânon era para autenticar a palavra de Cristo dos seus apóstolos, hoje o diabo quer autenticar as suas heresias da mesma forma, porque ele viu que dá certo. Ele viu que dá certo. Para que creiais que o que eu vos falo nessa noite é verdade, em nome de Jesus. Muitos dirão em meu nome, eu sou o Cristo. Em nome de Jesus, né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. Mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí você não faz mais o exame da doutrina daquela igreja, daquela seita, daquela religião. Você abraça a doutrina por causa do milagre. O diabo usa disso. Então, meus irmãos, eu não quero ofender a experiência espiritual de ninguém. Mas esse foi o propósito das línguas, um sinal para os incrédulos. Esse foi o propósito dos milagres. Mas hoje, então, Deus não faz mais milagres, Deus responde oração. Tá? Deus responde oração.
E geralmente, são raríssimas as vezes que Deus faz coisas sobrenaturais. A maior obra sobrenatural de Deus para mim é o novo nascimento, e isso sempre está acontecendo, mas ninguém fica maravilhado com o fato de o nome estar escrito no livro da vida. O povo fica maravilhado com os sinais. Aí, meus irmãos, muitos estão então abraçando falsas doutrinas por causa de sinais. E nós hoje não abraçamos essas doutrinas. Não era assim o dom da cura. Hoje nós temos um apóstolo aí, um bispo, um pastor, um padre, um santo, que através dele, ele tem o dom da cura. Se ele tivesse o dom da cura, todos, quando o dom se manifesta, devem ser curados, independente da fé da pessoa. Tem que ser curado. Quando Jesus começava a curar, meu amigo, você podia colocar uma fila de aleijados. Em um o milagre acontecia, em outro não, já não era curado. Em um era curado, não, todos eram curados. Quando se manifestava o dom da cura no apóstolo Paulo, ele estava pregando num lugar onde não se conhecia o evangelho. Aí se manifestava o dom da cura, todos eram curados, até a sombra do apóstolo curava. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Eu fui curado nesta igreja e agora eu creio nas heresias desta igreja. Que isso? Mas então, como é que pode isso? Uma igreja de Deus que obedece a sua palavra na sua integridade, uma igreja que ora, uma igreja de pessoas sinceras, pessoas que abraçam a Escritura como regra de fé e por causa disso rejeitam as fábulas de velhas caducas, como disse o apóstolo Paulo. Nesta igreja Deus é cruel. Ele é cruel porque ele não cura nenhuma pessoa. Esta igreja é pobre e não prospera. Os irmãos passam dificuldade. Já na outra igreja, aonde toda a Escritura é distorcida, aonde os pastores são canalhas, os milagres, mas vem em abundância, mas chove milagre. Aí Deus, então, ele está agindo de uma forma muito estranha. Muito estranha. Aí nós não temos como nortear mais nada. A Bíblia fala, não ajunteis tesouro na terra. A igreja tal, aceita tal, a religião tal ensina você a buscar dinheiro na terra, ensina você a buscar prosperidade financeira, incentiva sacrifício financeiro, distorce texto. Então esta igreja está contradizendo a Bíblia, mas lá o povo prospera mesmo, porque a macumba da nega é boa. Vamos dizer assim, né? Funciona. Aí, o povo de Deus vai ficando cada vez mais desacreditado. A verdadeira igreja vai ficando cada vez mais desacreditada. E a falsa igreja vai construindo os pilares da Babilônia, com sinais, com prodígios, com milagres. O Messias está aqui na nossa igreja, porque aqui acontecem sinais. Não, mas já aconteceu sinais, eu creio que Jesus é o Messias, eu não preciso de ver mais sinais, porque Jesus agora, ele não nos incentivou a falar assim, na igreja que entrardes, que fale em meu nome, observe os sinais, se houver línguas, revelações, profecias e milagres, e o povo estiver prosperando financeiramente, então ali eu estou, ali é a casa da Messias. Mas a igreja, aonde tiver só santidade, oração e Bíblia, mas todo mundo é pobre,
doente, ninguém prospera, então ali está o demônio, o devorador, né? Não. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Aí, uma exortação final, porque já deu 45 minutos, tá bom.